Então, gente, vamos continuar aqui, certo? Que eu já gravei esse vídeo com sequência mesmo, para já subir os 4 capítulos, né, de Ruth, e vocês acompanharem sem demora, porque é maravilhoso a história. Então, nós já vimos no início, no vídeo 1, seu significado, seu nome, do seu povo, de onde veio, né, para onde ela foi, com quem. E agora no segundo, nós vamos ver sobre Ruth respiga no campo de Boaz. Eu até já coloquei um vídeo falando sobre o milho, sobre a roupa, sobre essas coisas. O mês junino é porque é mês de junho, né? E falei também sobre um trechinho da espiga que ela debulhava, né? E interessante porque eu disse que nós já tínhamos visto e vamos ver de novo sobre a história dela, né? Então vamos lá. Segundo capítulo, Ruth respiga no campo de Boaz. Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, um homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo a apanhar espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegando ao campo, respigava após os segadores, e caiu-lhe um sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Veja as coisas como já vai se encaixando, né? Já era parte da família de Elimeleque, do sogro dela, né? Quer dizer, já estava dentro da família. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o moço: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio e está aqui desde pela manhã até agora, sem descansar nem sequer um pouco. Quer dizer, ela pediu isso, gente, para colher algumas respigas após os segadores, as respigas que caíam, que ficavam para trás, as sobras. Para quê? Para ela poder levar alimento para ela e para a sogra dela. A sogra dela não tinha mais força para fazer isso, então ela foi fazer, né? E caiu na graça de quem? De Boaz, que era o dono das terras, né? Que já era descendente da família de quem? De Elimeleque. Não é linda a história? Vamos lá. Deus nunca deixa os seus desamparados. Lembre-se disso. E a mesma coisa foi com Noemi e Ruth. Boaz fala bondosamente a Ruth. Então disse Boaz a Ruth: Escuta, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te às minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei eu ordem aos moços que não te molestem? Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: Por que achei eu graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Viu, gente? Ela era estrangeira. Ao que lhe respondeu Boaz: Bem se me contou tudo quanto tens feito para com tua sogra depois da morte de teu marido. Como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor recompense o que fizeste e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Veja que ele abençoou ela, porque ele viu, né, a atitude dela, a atitude admirável dela, corajosa, independente, sem medo. Ela poderia até ficar, talvez, até anos sem marido, sem filho, mas ela escolheu cuidar daquela que abriu os braços para ela, da família que abriu. E se foi a única que ficou, né? Tudo é um propósito, né, gente? E aconteceu, né? Porque a vida, pessoas nascem, progridem, casam, têm filhos, morrem cedo, morrem tarde, morrem anciãos. E assim também foi com o povo do passado, a mesma coisa. Então ela preferiu ficar, né? E ele deu ordem para que ninguém a tocasse, a molestasse e nada, porque naquela época a lei era rígida. Vou dizer assim, bateu, levou, ninguém ficava impune não, né? A nossa lei hoje ela é meio impune, ela é meio falha, né? Mas é como diz a justiça de Deus, o povo diz que falha, mas não tarda, né? Mas aí eu creio que é tudo no tempo certo. Mas enfim, então ele permitiu e pediu para que ela ficasse sempre, né, ali na terra dele, porque ela estaria o quê? Ele, ao pedir isso, que continuasse em seu campo, a juntar-se às moças dele, ela estaria protegida
pela mão de Boaz, pela ordem de mão de Boaz e pelos seus, né? Então foi maravilhoso o que ele fez, né? Ele olhou essa graça, né? Ela perguntou, né, por que achou graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira, né? E ele explicou, né, foi porque ela saiu da parentela, foi junto, saiu, deixou o pai, a mãe, e foi cuidar em terra estrangeira, né, fazendo um bem à sua sogra. Então, assim, ele abençoou, né, a ela, que o Senhor dê pleno galardão a ela da parte do Senhor Deus de Israel, e cujas asas vieste abrigar. E assim, vamos continuar o 13. E disse ela: achei graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste bondosamente à tua serva, não sendo eu nem mesmo como uma das tuas criadas. Também à hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E, sentando-se ela ao lado dos segadores, ele lhe ofereceu grão tostado, e ela comeu e ficou satisfeita, e ainda lhe sobejou, quer dizer, sobrou, né? Quando ela se levantou para respigar, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os molhos deixai-a respigar e não a censureis. Quer dizer, ele deu ordem total, livre acesso, para que ela respigasse a respiga que ela quisesse e ninguém falasse nada. Quer dizer, ele se encantou já também por ela, né? Ele já viu a atitude benéfica dela e se encantou. E Deus usou Boaz para ajudá-la, claro. Quando ela se levantou para respigar, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os molhos deixai a respigar e não a censureis. Também tirai dos molhos algumas espigas e deixai-as ficar, para que as colha e não a repreendais. Quer dizer, ele pediu para deixar boas também, né? Agora me diga, voltando lá, que eu falei que ela tem a característica também de trabalhadora e cuidadora. Ficou para cuidar da sua sogra e trabalhadora, porque ela nem sequer, ela esperou a sogra dizer assim, vai lá trabalhar para a gente comer, vai buscar. Não, ela mesmo pegou e foi, independente, foi trabalhar, regaçou as mangas e foi. E esse é um exemplo para as mulheres de hoje, né? Que hoje em dia a maioria das mulheres novas, medianas, eu não vou dizer idade para não ser ofensiva, tanto nova quanto mais velha, só querem estar o quê? Mais em celular, mais em rede social, gente. Tá sendo pecado do momento por ser utilizado de mau modo, né? Porque o celular e as redes sociais não é de si um pecado. Você pode manipular suas redes, usar suas redes sociais, usar seu celular. Com o tempo, você dominando eles e não deixando eles dominar. Tem gente que não consegue passar um segundo sem um celular, sem uma rede social, sem ver notícia, sem falar mal de ninguém, sem ver não sei o que, passarinho, periquito, papagaio, quer falar de tudo, de roupa, de sapato, de comida. Ai, porque fulano, porque futebol, porque... Gente, calma. Calma. E nessa época que nem tinha isso, né? E as notícias corriam rápido, que sempre tinha um mensageiro para levar. Então, assim, 17. Assim ela respigou naquele campo até a tarde e debulhou o que havia apanhado e foi quase uma efa de cevada. Gente, uma efa de cevada, eu já falei sobre isso aqui, significa mais ou menos, não, aproximadamente 37 litros, é peso, viu? Para uma mulher carregar, né? É peso, 37 litros, minha gente. Então, carregando com a cevada, veio à cidade e viu sua sogra, o que ela havia apanhado. Também Ruth tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Ao que lhe perguntou sua sogra: onde respigaste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que fez caso de ti. E ela relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Quer dizer, nessa época, essa frase, quem fez caso de ti, quer dizer, se importou contigo, significa se importou com você, né? Não quer dizer que mangou, como o povo diz, ou fez bullying, não. Quando ela diz assim, que fez caso de ti, que quer dizer que o nome do homem com quem hoje trabalhei, o caso, ó, tá vendo? E ela relatou a situação com quem tinha trabalhado e disse, trabalhei hoje, é Boaz o nome dele. Diz Noemi, a sua nora, bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado de mostrar sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é parente nosso, um dos nossos remidores. Né? Antigamente, remidores é aquelas pessoas, parentes vivos,
os parentes vivos dos mortos, que deixavam a terra, não tinha filho, tinha ninguém que fosse remir a terra, e as mulheres também, nessa época, não poderiam ir sozinhas remir, teria que ser um homem, sempre para esses tipos de acertos, né? Então, assim, ela falou isso, porque ela conhecia o seu povo, né? Este homem é parente nosso, um dos nossos remidores, que ele poderia comprar as terras, resgatar, né? Respondeu Rute, a moabita, ele me disse ainda, seguirás de perto os meus moços até que tenham acabado toda a minha cega. Então disse Noemi a sua nora, Rute, bom é, filha minha, que saias com as suas moças e que não te encontrem noutro campo. Assim se ajuntou com as moças de Boaz para respigar até o fim da cega, da cevada e do trigo, e morava com a sua sogra. Quer dizer, ela obedeceu mais uma vez, né? Além da palavra de Boaz já permitindo, fez o pedido dela continuar, né? Cegando com as moças dele. E a Noemi falou, né? Já dizendo que saias com as moças e que não te encontre em outro campo. Disse, permanece aí onde tu estás. Segue o que ele está falando, né? Aceite, né? Então, assim, gente, terminamos aqui o 2º capítulo. E daqui a pouco você vai estar vendo toda a história completa, que é maravilhosa. Você vai poder rever, reler na sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, acompanha também. Não deixa sozinha não, tá bom? Continua aí com a tua Bíblia também, seguindo cada capítulo, né? Um saiu maior do que o outro, né? Com mais tempo, mas não tem problema, porque nós estamos vendo, avaliando, analisando, assim, estudando. Eu gosto de falar a palavra estudando, porque eu acho uma palavra tão leve e tão profunda ao mesmo tempo, estudar, né? Aprender. E estamos aprendendo e revendo a história de Ruth, que é maravilhosa, né? Então veja como ela era cuidadora, como ela era trabalhadora, né, delicada, obediente, né, independente, né, ela tinha visão, ela gostava, ela amava de fazer as coisas com clareza, porque ela pediu permissão aos segadores, depois falou com Boaz, depois relatou para sua sogra tudo o que aconteceu, uma pessoa verdadeira, né, então ela é a nossa trigo que foi separada do joio, coitada da, da órfã, né, mas enfim, vamos continuar aí no próximo capítulo para ver o que aconteceu, tá bom?